Olá pessoal, e aí, maravilha? Sejam muito bem-vindos ao LAC Cursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e hoje eu vou conversar com vocês sobre a estrutura política e movimentos sociais no período militar. O período militar que durou 21 anos no Brasil. Começou em 1964 e foi até 1985. Então a gente vai conhecer na aula de hoje as principais características desse período histórico. Muito bem, primeiro ponto que a gente precisa estudar é entender o processo que levou à deposição do então presidente João Goulart, o Jango. Bem, a deposição de João Goulart, que é o golpe civil-militar de 31 de março de 1964, foi fruto do agravamento da crise política ao longo da presidência do Jango, que foi entre 1961 e 1964. A gente tem alguns episódios marcantes nesse contexto, como, por exemplo, a realização do Comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em 13 de março de 1964, ocasião em que reuniram-se cerca de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro para ouvir o discurso inflamado do presidente Jango, defendendo veementemente a realização das chamadas reformas de base, defendendo reforma agrária, reforma educacional, reforma tributária no Brasil. Na semana seguinte, ocorreu a realização da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, reunindo mais de 300 mil pessoas. Aqui é uma manifestação de repúdio ao presidente Jango, inclusive acusando-o de ser comunista. Então você percebe aqui, olha só, no contexto do mês que aconteceu a intervenção militar na presidência da República. 13 de março, Comício da Central do Brasil, que foi uma manifestação favorável ao presidente Jango e às reformas de base. Uma semana depois, 19 de março de 64, uma manifestação popular de repúdio ao governo Jango e às chamadas reformas de base, que legitimou o golpe civil e militar de 31 de março de 1964. Golpe este que derrubou o presidente João Goulart, que implantou um período de regime militar que perdurou 21 anos no Brasil. Bom, o golpe civil-militar, pessoal, tem uma série de explicações, uma série de interpretações. Vamos, então, abordar os principais argumentos. Começando pelo discurso golpista. O que é que aqueles que foram favoráveis à queda do presidente Jango alegavam como fatores, como justificativa para a queda de Jango? Aqui está, pessoal. O discurso golpista alegava a oposição às chamadas reformas de base, que eram as reformas que o presidente Jango queria implantar. Reforma agrária, reforma tributária, reforma educacional, reforma eleitoral no Brasil. Um conjunto de reformas defendidas pelo presidente João Goulart. Os golpistas também defendiam a ideia de que aquela intervenção armada, aquela violenta derrubada de um presidente constitucional, visava o combate à inflação, a crise econômica que o Brasil vivenciava naquele momento. Visava também o combate ao comunismo. Olha só, ligando a figura do presidente João Goulart ao comunismo. Defendiam também a retomada do crescimento econômico no Brasil e o restabelecimento da ordem social naquele momento em que existia
uma grande oposição entre os favoráveis ao governo, os setores que defendiam as medidas propostas pelo presidente João Goulart, como os sindicatos, as ligas camponesas, a UNE, partidos de oposição, políticos oposicionistas, e o grupo que era contrário a tudo isso, pessoal. Setores das elites brasileiras, setores das camadas médias, alguns setores da Igreja Católica, setores ligados aos meios de comunicação, a Fiesp, os industriais, esses eram contrários à política de João Goulart. E aí, então, ocorre o golpe. Temos, então, várias versões para explicar o golpe civil-militar, que é um termo correto a ser usado. Golpe civil-militar de 1964, porque a gente teve amplos setores da sociedade civil brasileira que apoiaram a implantação do golpe. Não foram apenas as Forças Armadas brasileiras que estiveram à frente desse processo político. Nós tivemos setores da classe média, setores das elites, os grandes industriais, banqueiros no Brasil, grupos ligados aí a esses setores mais conservadores, apoiaram o golpe. Então nós temos várias versões para tentar entender esse golpe de 1964 no Brasil. Pode ser encarado como uma conspiração, ou seja, uma ação direta dos Estados Unidos aqui no Brasil. É importante a gente ressaltar o contexto histórico em que ocorre o golpe. É o contexto da chamada Guerra Fria, da bipolarização Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos fazendo um grande esforço para manter a América Latina sob sua esfera de influência, pessoal. Pega o contexto histórico, em 59 aconteceu a Revolução Cubana e Cuba, pouco tempo depois, aderiu ao socialismo, passando a fazer parte da esfera de influência soviética. Os Estados Unidos não vão desejar que ocorresse uma expansão do socialismo, do comunismo pela América Latina. Então vai apoiar movimentos, intervenções militares e a implantação de ditaduras em vários países da América Latina. Outra versão, fragmentação da base governista do governo. João Goulart não tinha definitivamente a maioria no Congresso Nacional. Por isso que seus projetos enviados para discussão no Congresso Nacional não eram aprovados. Então essa suposta paralisia no Congresso Nacional, na medida em que o presidente não tinha uma base aliada consolidada, não tinha maioria no Congresso, também pode ser entendido como um fator que vai justificar o golpe de 1964, como eu disse para você, essa violenta intervenção militar na política nacional, inaugurando um período de 21 anos em que se sucederam 5 presidentes no período, que são Castelo Branco, o primeiro presidente do período militar, que governou entre 1964 e 1967. Depois veio Costa e Silva, governando até 69. A seguir, o presidente Emílio Garrastazu Médici, que governou até 1974, ano em que entrou Ernesto Geisel, que governou até 1979. E, por fim, o presidente João Batista Figueiredo, que esteve à frente da presidência da República até 1985. São 5 presidentes do período militar brasileiro, dos quais 2 desses presidentes são da linha dura e 3 são da linha moderada. O primeiro presidente, Castelo Branco, e os 2 últimos, Geisel e Figueiredo, são da linha moderada, ao passo que o presidente Costa e Silva e o presidente Médici
foram da chamada linha dura no Brasil. Muito bem, vamos então começar a entender esse processo. Entre 1964 e 1968, nós tivemos um período de liberdade sem democracia no Brasil. Um dos primeiros atos dos governos militares ao chegarem ao poder, ao promoverem essa intervenção militar, foi eliminar os focos de oposição, os grupos políticos, as associações que eram favoráveis ao antigo governo, ou seja, ao presidente João Goulart, foram colocados na ilegalidade. Isso aconteceu com os sindicatos dos trabalhadores, que eram um ponto de apoio do presidente Jango, presidente populista, presidente que era considerado um herdeiro político de Vargas, um líder do trabalhismo no Brasil, tinha o apoio do sindicalismo, tinha o apoio das ligas camponesas de Francisco Julião, na defesa intransigente da reforma agrária. A UNE também era a União Nacional dos Estudantes, também era um grupo de apoio ao presidente João Goulart. A propósito do presidente da UNE, quando da realização do comício da Central do Brasil, era José Serra. Olha só que curiosidade. O Comando Supremo das Forças Armadas, assim que tomou o poder lá, em abril de 1964, nomeou Humberto de Alencar Castelo Branco para ser o presidente da República. É o primeiro presidente do período militar. Vai ficar de 64 até 67 no poder. No início do regime militar, nós tivemos a aprovação de vários atos institucionais que tinham o objetivo de legitimar o golpe e assegurar condições de governabilidade para esses presidentes. O ato institucional número 1, o chamado AI-1, seria então eleições indiretas para presidente da República, pessoal. As eleições presidenciais já estavam marcadas para 1965. Haveriam eleições diretas para presidente da República em 65, porém houve um golpe antes. Em março de 1964, 31 de março de 64, tivemos o golpe militar. E aí muda todo esse contexto. O AI-1 tinha o objetivo de afastar os opositores ao regime militar e legitimar o golpe. Então, o primeiro ato, eleições indiretas para presidente da República, que deveriam ser realizadas no ano seguinte. Não foram, como a gente vai verificar. Portanto, vale dizer que, a princípio, os militares afirmavam que a intervenção seria curta, seria apenas para resolver esses problemas apontados de inflação elevada, de crise econômica, de instabilidade política e depois devolver o poder para os civis. Não foi exatamente isso que aconteceu. Olha só. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concursos preparamos um super curso online, ponto a ponto do edital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque
ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Ah, já ia esquecendo, você quer o material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula, então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no LAC Concursos. Fui, tchau. Clique lá.